Tudo bem, pessoal? Chega juntão para a gente conversar sobre essa vitória do Botafogo por 4-1, goleada, né, por 4-1 sobre o Atlético Goianiense, fora de casa. Vamos conversar aqui sobre a atuação individual de cada jogador, a postura que o time teve em campo, e vale dizer também que desde aquela goleada aplicada sobre o Juventude por 5-1 lá no dia 21 de abril, ou seja, tem mais de 3 meses aí já, desde então o Botafogo não fazia mais do que 3 gols em uma única partida. Então, são números, né? São números. Trazendo aqui rapidamente os números do jogo, o Botafogo deu 13 chutes a gol, Atlético Goianiense 9. Agora, vamos nos atentar a isso aqui, ó. Chutes a gol, ou seja, na direção do gol. 9 do Botafogo e 3 do Atlético Goianiense. Então a posse de bola foi equilibrada, 53% para o Botafogo, 47% para o Atlético Goianiense. Precisão do passe, 79% do Botafogo, 78% do Atlético Goianiense. Escanteios, 7 para o Botafogo, 3 para o Atlético Goianiense. Então, a gente pega aí o número, né? Os números de chutes que foram em direção ao gol. 9 do Botafogo, 3 do Atlético Goianiense. A gente tem aí, né, a gente começa a ter uma noção do que foi o jogo. O Botafogo teve uma atuação segura. A maioria das chegadas do Atlético Goianiense se esbarraram na defesa, né? Foram cortadas pelo alto em vários cruzamentos, escanteios. A zaga do Botafogo sempre bem postada, tem que dizer. A dupla de zaga, Bastos e o Alexandre Barbosa, tiveram mais uma boa atuação. Nenhum dos dois cometeram assim, alguma falha, né, mais impactante no jogo. Os laterais, Matheus Pontes, por incrível que pareça, até surpreendeu a escalação de início dele, né? Por incrível que pareça, teve uma atuação segura, não comprometeu. O Atlético Goianiense não oferecia muito perigo ali pelo lado do Matheus Pontes, diferente do lado do Cuiabano. Foi pelo lado que o Atlético Goianiense mais chegava, pelo lado do Cuiabano, que cometeu ali algumas falhas de marcação, chegava atrasado em alguns momentos, deixava alguns espaços nas costas e cometeu pênalti, né? Naquele lance infantil ali, onde ele deu um pisão no jogador do Atlético Goianiense. Quando eu olhei o lance, eu tive a sensação que o jogador do Atlético Goianiense forçou muito, porque ele demora muito para cair. Quando o Cuiabano dá o pisão, o jogador continua em pé e depois que ele cai. Então, deu uma forçada ali, mas infelizmente o VAR chamou, o juiz deu. Eu não vi tanto pênalti assim, eu vi um lance interpretativo, mas aconteceu um lance bem parecido a favor do Botafogo e que bom que o juiz seguiu o critério. Seguiu o critério, aplicou o pênalti a favor do Botafogo. E o Botafogo teve uma atuação segura, cara. Segura. A defesa do Botafogo, na maioria das vezes, sobressaía ao ataque do Atlético Goianiense. Teve um lance de perigo ali numa cabeçada no primeiro tempo, onde o Danilo Barbosa ele tira. Teve um outro lance também numa escapada pelo lado direito, onde o jogador do Atlético Goianiense está para fora. Mas lances de perigo, o Atlético Goianiense quase não teve. Diferente do Botafogo, que teve bastante, né? E o Botafogo teve eficiência. O Botafogo foi eficiente. Não teve uma atuação brilhante. Não teve, longe de ter tido uma atuação brilhante, mas teve uma atuação segura. Então, cara, é o que eu falei aqui no vídeo pré-jogo que eu fiz. O Botafogo tem que fazer valer o fato de ser favorito no jogo, um time melhor. Está no momento, né? O Botafogo é o líder era o vice-líder contra o lanterna do campeonato, tem que vencer, cara. Então, o Botafogo foi lá e venceu o jogo. E é isso. Time misto. Eu também falei no pré-jogo que eu fiz aqui, no vídeo que eu fiz antes do jogo, eu falei, mesmo o time misto do Botafogo, mesmo sem vários titulares, é capaz de vencer o Atlético Goianiense. Mas tem que jogar para vencer. Tem que ter a postura que precisa ter para vencer o jogo. Então,
Foi isso que a gente viu dessa vez, né? Porque nos últimos 2 jogos, contra o Bahia e contra o Cruzeiro, a postura do Botafogo foi uma postura horrorosa. Quase sai com a derrota no jogo contra o Bahia, né? E foi aí, a gente nem precisa dizer como que foi o jogo contra o Cruzeiro. E o Botafogo agora é líder com 43 pontos, mas é isso, o Botafogo tem que se manter nessa pegada, cara. Fazer jogos assim, tem que compensar com a postura, tem que compensar com a pegada, tem que compensar com uma marcação muito forte. E algo que a gente viu também nesse jogo contra o Atlético Goianiense foi o Botafogo saiu à frente do placar, tomou o gol do empate ali, né, num pênalti, numa infelicidade do Cuiabano, mas buscou o segundo gol e não parou de buscar. Buscou, foi para cima, chegou o terceiro gol, chegou o quarto gol. Então o Botafogo ele começa ali com um time muito modificado, né, o que a gente já imaginava mesmo. Eu só não gostei muito do fato do Arthur Jorge ter colocado 3 volantes de início. A gente viu que o Botafogo não criava, a gente via que o Botafogo ele não tinha inspiração para criar, né? Porque não tinha esse meia. Tinha 3 volantes, o Botafogo estava com pegada, mas estava sem alguém para fazer aquela bola girar ali com qualidade, para tentar um passe entre linhas. Não tinha isso. Então o Botafogo estava dependente do Luiz Henrique, que para mim, meu amigo, mais uma vez, né? Foi o melhor jogador do Botafogo no jogo. Sofreu pênalti, fez um gol e ainda deu cruzamento que originou ao gol, né? Ao primeiro gol do Botafogo. Luiz Henrique, jogada individual, cruzamento. O Igor Jesus cabeceia, o goleiro defende, sobra para o Carlos Alberto, que faz o gol. E o Carlos Alberto, mais uma vez, fazendo gol, né? É impressionante, cara. Eu acho o Carlos Alberto limitadíssimo tecnicamente. Limitadíssimo. A gente viu o Carlos Alberto tomar várias decisões erradas durante o jogo. Mas o cara tá fazendo gol, mano. Tá fazendo gol. Não dá pra chegar aqui e ficar criticando o cara assim. Mas o gol, na conta aí do Carlos Alberto, teve ali bom posicionamento na área e fez o gol. E voltando no Luiz Henrique, cara. Luiz Henrique tá demais, tá jogando muita bola. Jogou até o final do jogo. Arthur Jorge manteve ele. Teve um momento que ele fez uma dobradinha ali com o Matheus Martins que eu gostei, entrou bem, entrou com vontade, chamou o jogo. Foi quando ele sofre o pênalti, né? Lá na ponta direita, o Matheus Martins e o Luiz Henrique estavam se comunicando ali, né? Os dois estavam com a bola, trocaram passes. O Luiz Henrique sofreu o pênalti. Então, excelente situação do Luiz Henrique, um dos melhores jogadores no Campeonato Brasileiro. Hoje é o Luiz Henrique, vem contribuindo demais. Outra atuação que eu gostei também foi do Alan, que entrou bem, deu uma boa dinâmica ao meio-campo, com muita vontade, muita disposição, fez muitos desarmes, também sai bem para o jogo. Igor Jesus, boa atuação, primeiro gol com a camisa do Botafogo. Eu gosto do Igor Jesus, eu tenho gostado do que eu tenho visto dele, eu vi muita gente criticando. Eu já vi várias críticas aí ao Igor Jesus, mas eu tenho visto bons jogos do Igor Jesus, cara. Ele vem acrescentando, ele vem demonstrando vontade, tem buscado o jogo, tem procurado sempre ser opção de jogo. Então ele tem entrado bem. Foi premiado com gol. Então, que vem agora, quarta-feira, o Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. A gente espera que o time vire a chave e entre nesse jogo contra o Bahia para vencer e se classificar para as quartas de final. Beleza, pessoal? Então, no mais, eu vou me despedindo por aqui. Uma boa semana a você que chegou até aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e deixa o like. Um bom final de domingo a todos. Um abraço. Fui!